Estamos de volta com mais um Agro e Prosa, um podcast da Agropec com a parceria do Sistema FAEPA-Senar. Estamos aqui agora para falar de uma coisa que o Senar sabe muito bem, trabalha muito bem e tem muitos parceiros, que é a educação no agro. A gente está aqui com uns especialistas sobre essa questão de educação e o agro e a agricultura, né? Ensino agrícola, educação agrícola, né? Tecnologias agrícolas. A gente está com a presença do professor Rafael. E professor Rafael, você pode falar um pouquinho com a gente? Opa, muito obrigado, Juliana, pela apresentação. Cumprimentar a todos, boa noite. Me chamo Rafael, engenheiro florestal, professor da UEPA aqui de Paragominas, atuando principalmente nas áreas de manejo florestal. É um prazer, Juliana, estar aqui. Muito obrigado a todos pelo convite. O Agro e Prosa que agradece. Com a gente também está a professora Luciana. Oi, professora Luciana, bem-vinda ao Agro e Prosa. Boa noite, é um prazer participar aqui desse momento com vocês. Eu sou a professora Luciana Borges, estou aqui representando hoje a UFRA, que temos um campus aqui em Paragominas já há 16 anos. Trabalho com produção de hortaliças e a gente vai conversar aqui ao longo dessa noite. E com a gente também está a nossa representante do Senar, a TS, do Núcleo Nordeste Paraense, que já participou do Agro e Prosa e está aqui mais uma vez para falar um pouquinho das atividades do Senar. Oi! Olá, gente, tudo bem? Bora falar hoje de extensão rural. Estou hoje aqui como professora da Redetec. Exatamente, Rede professora de ensino da Redetec. Técnico do Senar, né, aqui, nosso município do Polo de Paragominas. Assim como o professor Rafael, também sou engenheira florestal, colega de trabalho. O EPANA também. É um prazer imensurável estar dividindo a mesa com esses grandes mentores, né, que representam muito bem nosso agro paragominense. Então, e vamos falar assim para começar, né, um panorama geral da educação agrícola. Como é que vocês falariam assim? Vamos apresentar a educação agrícola, porque o pessoal conhece muito as educações lá da UFPA, medicina, direito, que é o que o pessoal vai atrás, e a educação agrícola. Vamos falar sobre isso? O que é, para mostrar para o pessoal. Todo mundo já sabe o que é, mas às vezes não liga esse nome com o que é de fato. O que vai falar aí? Pode falar, professora. A educação no agro, né? As pessoas conhecem um pouquinho desse, o agro é pop, o agro é tudo, né? Mas tem muito mais em cima disso daí, que é educação, que é conhecer, que é o aprender sobre o agro. E ele vai muito além somente de uma produção, que é o que geralmente as pessoas enxergam, o agro como só produzir. Mas ele está muito além, ele envolve a sociedade, né? Hoje nós estamos aqui em Paragominas, sendo uma cidade que hoje é um polo agrícola em expansão no nosso país, que tem tudo a ver. E para que esse polo agrícola cresça, a gente precisa ter um crescimento também da educação. Por isso que hoje a UFRA Paragominas está aqui tentando construir essa educação com a sociedade. Então é fundamental que a gente entenda a base da educação, ela é fundamental para que as pessoas consigam entender melhor o agro e consigam produzir com qualidade aqui na cidade. E quais são os cursos e as instituições? A gente sabe da UFRA, vocês falaram agora da UEPA, a gente sabe do Senar, mas quais são as outras instituições e os cursos, né, o que a gente pode encontrar por aí? Temos o IFPA, né, que tem diversos cursos técnicos, né, tem técnico em meio ambiente, por exemplo. Eles têm cursos de graduação também. Temos na UEPA, atualmente, engenharia florestal, engenharia ambiental. Temos outros cursos, mas os principais, né, mais diretos ligados ao agronegócio são esses dois, né? Na UFRA nós temos, né, professora, Sim, florestal, agronomia. Na UFRA a gente tem um curso de agronomia, que foi onde iniciou, mas também temos outros cursos, como de engenharia florestal, a questão de administração, que foi uma necessidade da sociedade pedindo isso para nós, ter esses novos cursos, né, de administração, ciências contábeis, ciência da computação. Então são cursos que ele tem a sua ligação com a agronomia, né, com o agro, que veio uma necessidade muito grande aqui da sociedade pedindo esses cursos, e por isso ele foi crescendo ali dentro da nossa instituição. Nayana, na Redetec, quais são os cursos que tem? São 5 cursos?
Atualmente, são 5 cursos, né, que são disponibilizados aqui para toda a região do Pará, mas atualmente em Paragominas, nós temos o curso de zootecnia, né, técnico em agronegócio, que é o grande carro-chefe aqui. A gente contém muito, em sala de aula, né, muito mesmo, ex-alunos de UFRA, da UEP, que já estão atuando no agronegócio, né, que já estão em alguma empresa rural, mas que vem em busca dessa gestão, né, que o Senar proporciona, um curso gratuito. Temos agora também a novidade desse ano, que é o técnico em agricultura. Devido a pedidos de associados, de muitos produtores, abrimos também esse novo leque aqui também no município de Paragominas. Estava até aberto, né, recentemente, as inscrições para participar do Rediatec, para conseguir uma vaguinha ali nesses cursos que são tão legais. A gente sabe que a educação ela tem um papel fundamental na construção de uma sociedade, tanto econômica quanto social mesmo. E o que vocês acham que a educação agrícola ela contribui, assim, principalmente aqui em Paragominas, que é aqui onde a gente está situado, né, nesse momento, está acontecendo a Agropec, ó. Vocês estão vendo aqui? É o pessoal chegando para a Agropec. Então, como é que é essa questão aqui? Qual a importância de ter esses cursos aqui em Paragominas? Principalmente por desse momento que Paragominas vive, né, que é esse avanço agrícola que está cada vez maior. Então, ter essa educação para o agro, para que esses alunos sejam aqui de Paragominas, vinculados a uma instituição onde eles vão aprender mais e levar isso não só para uma empresa, mas também para a sua própria comunidade, porque nós temos alunos que vêm de outras comunidades, de outras localidades, que eles precisariam ter um conhecimento maior. Então, é fundamental quando a gente consegue chegar até essa cidade, que tem uma demanda e uma necessidade desse ensino, e esses alunos eles vão em busca disso e eles vão aprimorar esse conhecimento através da educação. E existe muita parceria, assim, entre as instituições, não existe? Muitas, né? Existe. Entre a UEPA, entre a UFA, entre o IFPA, né? Todos eles se comunicam. Isso é fundamental, é necessário que haja essa parceria. Quando tem a parceria, há um crescimento muito maior em termos de conhecimento para as pessoas que participam. Sem contar que é um benefício para o aluno, não é? Vocês acham, não concordam com isso? Eu consigo ver, assim, claramente, quando uma universidade ela faz alguma parceria com outras universidades, com outras instituições, que isso faz com que o aluno até cresça um interesse nesse curso, não é isso? Eu não sei, minha visão como uma ex-aluna, né, de faculdade, ex-aluna de pós-graduação, de perceber que quanto mais a universidade se mostra com parceiros, mais a gente quer estar lá envolvido, mais a gente quer produzir, mais a gente quer participar de grupo de pesquisa. Vocês concordam com isso? Eu concordo, né? Olha, por exemplo, recente nós aprovamos uma bolsa de PIBIC de ensino médio. Na UEPA nós não temos ensino médio, então a gente entra em contato com o IFPA, parceiros lá de IFPA. Vocês têm alunos que podem indicar para a gente para participar nos nossos projetos, nas nossas atividades, e o aluno já, em contrapartida, já vem ter um pouco dessa vivência acadêmica, né, no nível superior, já participa, às vezes se dedica bastante, né, e talvez ali já nasça, né, o interesse pelo curso para ele seguir, né, depois que ele formar da graduação. Pesquisador, assim. Exato, né? Eu acho isso fantástico. É importante que essa parceria ela não é só local, né? A gente tem parcerias internacionais, que isso também abre também para os alunos uma nova possibilidade. Então, hoje a gente vê nas instituições possibilidade dos alunos, por exemplo, irem participar de alguma atividade ou de alguma ação em outros países, no Japão, por exemplo. Então, a gente tem alunos que já viajaram, né, para a Europa, tem alunos que já viajaram também com essa parceria internacional, que ela é fundamental. Na UFRA, eu acredito que nas outras instituições também, né, a gente tem essas parcerias internacionais através de projetos que geralmente é vinculado com os professores, através da extensão universitária, né, que é um ponto muito forte e crescente cada vez mais hoje em dia. Né? E quais vocês diriam que é o benefício para o aluno? Como o aluno ele consegue, eles estão assistindo a gente ali, eles querem saber qual é o benefício de participar disso, tá nesse meio da parceria, assim. Como aluna, eu afirmo que um dos benefícios é a expansão de conhecimento e, através da curiosidade, como os professores falaram, né, a questão da parceria agrega muito, o que faz com que o aluno
traga para si, né, que é o benefício do conhecer e que ajuda as comunidades. Uma coisa que eu acho muito bacana quando trata-se de parceria, por exemplo, é quando eu vejo alunos aqui da UEPA ou da UFRA buscando o curso informal do Senar, né, que é os cursos de capacitação do profissional rural, buscando já agregar mais conhecimento para poder estar atuando, né, estar já pensando quando a gente se formar. Entendeu? Então, isso eu acho muito bacana, essa questão de parceria e agregação de valor. Ou quando simplesmente... o aluno deixa de ser aluno, né? Mas mesmo assim, ele aquela paixão, quando eu agora falei, né? Eu sou uepaana, não deixei de ser aluno. Sim. Porque, tipo assim... É o orgulho de fazer parte da comunidade, a gente passa, né? 5 anos... 6 anos, 3, 2 anos, dependendo do tipo do curso, né? Se for técnico ou graduação, a gente abraça, porque justamente esse diferencial da extensão que a gente aprende no campo por meio de projetos de pesquisa, ou a extensão que a gente aprende por meio de um curso de capacitação, ele faz com que a gente vai agregando esses valores, né? Não só de conhecimento, mas também aquele valor sentimental, né? Sim. Que a gente leva pro resto da vida. Sim. Eu acho que isso não se paga. Eu tiro por mim como aluna em falar que até hoje eu sou apaixonada. Então, para onde eu vou, eu falo muito bem da UEPA, falo também muito bem do Senar, porque eu também não só sou professora, eu também fui aluna do Senar, sou formada em técnica de agronegócio pelo Senar. Então, tipo assim, eu sou apaixonada, porque eu pude vivenciar a graduação e o técnico, então isso é muito bacana. Daiana, eu quero complementar que eu também já fiz alguns cursos do Senar, quero aproveitar que é a oportunidade para parabenizar o Senar pelos cursos e que todas as minhas turmas, eu digo, não fiquem só com conhecimento de sala de aula. Busquem conhecimento além, extra classe. E o site do Senar, assim como outros também, são fundamentais, né, para essa formação complementar. Né? Todas as minhas últimas turmas, todas eu recomendo. Olha, vão em busca desses cursos que com certeza só vão agregar cada vez mais na formação profissional desses nossos alunos. Ou seja, só benefício, gente. Só na verdade, estudar... Só por estudar já é um benefício, já é algo que é indispensável na vida de qualquer pessoa. Ter o conhecimento, na verdade, ter o conhecimento e quando você entra na faculdade, tá no colégio mesmo, você já se sente parte de uma comunidade. E quando vai para a universidade, isso aumenta. E quando você vai com outros parceiros, isso aumenta mais ainda. E daí você tem aquele sentimento de pertencimento que vai muito além só de estudar, de ter o conhecimento, é participar daquele ambiente. Eu gostava muito. Eu confesso para vocês, quando eu ia para congresso, então, que é uma coisa ainda mais além, eu viajava com o pessoal. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, gente, uma story time da Juliana. Quando eu estava na faculdade, eu reuni uns amigos, porque eu vi que o Ministério da Defesa estava fazendo um congresso, né? Eles fazem um congresso, e eu falei, não, meus amigos, a gente vai lá apresentar o nosso artigo, a gente vai levar todo mundo. E a gente conseguiu passar, a gente foi para São Paulo apresentar o artigo e a Força Aérea veio buscar a gente aqui, lá em Belém, no caso. E não só a gente, porque eles bateram lá em Roraima, bateram todo mundo no mesmo aviãozinho, aí chegou lá, tinha um pessoal de Mato Grosso. Isso gera um sentimento de pertencimento, um negócio que você vai entendendo assim, nossa, eu faço parte disso, eles estão valorizando o meu conhecimento. E é exatamente isso. Benefício, quando se fala de educação e conhecimento e estudo, é uma coisa que não falta, né? Nunca é demais. Agora, tem uma pulguinha aqui atrás da minha orelha que a professora Luciana falou assim, ciência da computação na educação agrícola. Você pode explicar mais um pouco isso? Eu nunca tinha ligado. Eu sei que tem muita tecnologia no agro. Assim, a gente não pode negar. A gente vai olhar ali as máquinas, vai numa fazenda belinha, meu Deus. Mas, como assim? Pode explicar um pouco mais disso? Nossa, nós temos muita relação, né? A gente está acostumado a enxergar o agro como agronomia. E ele é muito além disso. E todas as outras áreas, às vezes, também a gente enxerga como elas sendo independentes, né? Como a administração que nós temos, como a ciência da computação, como E quando a gente enxerga isso dentro do agro, o aluno também ele enxerga uma possibilidade. Porque às vezes ele tem aquela visão de que não, eu não quero agronomia porque eu não quero plantar, né? Mas a agronomia não é só isso. Então, quando ele enxerga esse curso, ele vê as possibilidades. Por exemplo, hoje nós falamos muito de inteligência artificial, né?
Então, isso aí está totalmente interligado, porque quando a gente tem máquinas trabalhando no campo, muitas delas já são movidas pela inteligência artificial. Sim. Então, precisaria de uma cabeça voltada aí para as ciências da computação para que ele se vincule a isso daí, muito mais do que uma pessoa que está ali no campo plantando, né? Então, a gente pode unir forças para crescer cada vez mais no agro, e é isso que nós fazemos. A senhora falou de inteligência artificial, eu lembro que um vídeo viralizou uma época, que era uma máquina onde passava os tomates. Aí a máquina conseguia identificar os tomates que poderiam seguir à frente e os tomates que deveriam ser levados para outro tipo de finalidade. Isso é um foco, um ponto, né? Um dos pontos que a gente tem, para você ver que é uma linha ali pequenininha diante de uma área tão grande que tem essa visão ampla, que isso, com certeza, ele é fundamental aqui para a região. Hoje nós temos, por exemplo, esses alunos que eles acabam sendo abraçados pela sociedade, pelas empresas, né, justamente pela essa necessidade que tem, né? Então, o aluno que se envolve com um curso desse, ele só tende a crescer cada vez mais. Isso é só mais um desenvolvimento das várias competências que o pessoal que está ali no meio das educações agrícolas, elas vão ter, não é isso? Eles estão crescendo cada vez mais. Ou as ciências contábeis, né? Que às vezes a gente vê, é número, né? É matemática. O que tem a ver com agro? Tem tudo a ver com agro. Tributação tá aí, né? A economia tá ali, o cálculo tá ali. Então, é fundamental que aquela pessoa ela esteja envolvida, que também foi uma demanda da sociedade, né, de ter esse profissional para que fosse absorvido aqui. Então, é só crescimento, né? Educação, conhecimento, ele é fundamental para a nossa vida, né? Exatamente. Ontem que a gente estava indo em Eliseu, e a gente foi numa fazenda e um dos momentos eles mostraram assim, essa pessoa aqui, ela pesa, faz a nota fiscal, faz isso, faz aquilo. Então, é muito além de só quem está lá no campo, só quem está plantando, só quem está produzindo. É uma coisa que as pessoas têm que ver que é uma rede, né? É um setor todo. E um setor tão amplo assim requer educação, requer conhecimento de várias áreas. Sim. Eu acho que eu não falei minha formação, né? Eu sou formada em Relações Internacionais. Dentro do sistema FAEPA existe o AgroBR, que é voltado para a exportação de produtos do agro, né? Então imagina, se alguém que vai... A Gisele, que está lá no AgroBR, lá na FAEPA, que não é só daqui do Pará, ela é do região norte como um todo, viaja a todos os estados para poder auxiliar, fazer plano de negócio, fazer cotação de preço, auxiliar em todo mundo. Dentro das relações internacionais, uma coisa que quando eu entrei lá, eu falava, não, só vou ser diplomata, tô aqui para ser diplomata. Agora eu chego aqui, olha onde eu tô no agro. A Gisele, daqui a pouco eu vou estar lá. Dentro de uma fazenda, falou, não, gente, não pode fazer assim, porque lá na China eles não gostam da coisa rosa. Porque existe cada coisa que o setor exige uma especificidade de cada cantinho, não é isso? Sim. Justo. O agro necessita disso. Né? Exatamente. E aí agora eu quero falar de outra coisa, né? Dentro da educação, são muitos jovens. Isso é inegável. Quando a gente fala de jovens, a gente pensa, eles que estão à frente de sua produção, lá da sua área produtiva, da sua fazenda, do seu sítio, do seu rancho? Não exatamente, né? A educação, ela entra nesse espaço também para criar novos líderes, até uma questão de sucessão, né? Porque é uma coisa que a gente vem discutindo muito lá, porque na FAEPA e no Sistema Senar, a gente tem essa questão da sucessão, a comissão dos jovens. Aqui em Paragominas, a presidente já falou que vai trazer a comissão dos jovens também para o sindicato daqui. E como essa questão de trazer novos líderes, de incentivar a liderança dentro do agro a partir do ensino, do conhecimento. Vocês conseguem me dar Não sei se eu viajei muito aí, mas... Estou numa linha importante. Consegue, professor? Consigo. Então, vamos lá, Juliana, com relação, né, a gente primeiro exercitar, né, trabalhar o que as grandes empresas têm chamado até de soft skills ou hard skills, não é isso? Sim. São essas habilidades que os jovens hoje não só precisam ter, né, aquela formação técnica, mas também precisam ter, né, habilidades e competências necessárias para poder atuar no agro com as diversas demandas e
desafios que o agro pode trazer, né, nesse excelente mercado de trabalho. Então, desde o início, não só dentro de disciplina, mas também ao longo de projetos, a gente tenta sempre incentivar, né, não só a liberdade, né, criativa dos alunos, mas também a sua capacidade organizacional, de tal modo que eles possam se organizar, como que pode funcionar da melhor maneira o time deles para entregar determinada demanda, seja dentro de uma disciplina, seja com a empresa júnior para atender algumas demandas externas, seja dentro dos nossos projetos de pesquisa, de extensão. Então a gente sempre tem aqueles alunos que a gente consegue identificar, né, quais são os pontos que a gente precisa trabalhar mais, quais são os pontos fortes, e a gente sempre trabalha principalmente com feedback com eles, para que a gente possa estar sempre melhorando, né, para entregar alunos com excelência e qualidade conforme as grandes empresas têm requerido. Até para eles entenderem como é que eles estão andando, né? Porque às vezes existe um defeito, assim, de a gente detém tanto conhecimento que esquece que o outro tem que saber o que a gente está pensando também, não é isso? Com certeza, mas olha, quando fala em liderança jovem, uma coisa que eu acho muito bacana, que eu vejo isso muito em campo, né, somente na base da agricultura familiar, é os jovens vindo da UFRA, da UEPA, né, e aplicando em casa, tentando mudar o pensamento do seu pai, do seu avô, entendeu? Tentando aplicar alguma tecnologia, porque quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa que é tua máquina, mas não, às vezes é uma pequena inovação, mudança de pensamento, de alguma gestão. Então é muito bacana que a gente consegue ver isso, os jovens, não tem? Eu tiro isso ontem eu estive na Alto Coraci, né, que é a comunidade, e eu achei muito bacana quando o filho da dona Enice começou a falar: mãe, a gente tem que sair da enxada. Dá pra gente readaptar simplesmente isso aqui e tudo mais para rodar sozinho e conseguir fazer a irrigação ali do viveiro comunitário. Então, isso eu achei muito bacana, porque, tipo assim, usando também o que a tecnologia oferece, que o YouTube hoje em dia, né? O jovem, o YouTube, Instagram, tem também agora aquele outro, TikTok, né? Sim. Não usando somente para questões diversas, mudanas, mas também para coisas que vêm agregando conhecimento. Então, achei muito bacana vendo isso, entendeu? Ele, simplesmente, a mãe dele é uma líder nata ali da comunidade, mas tentando mudar algumas posturas, que, querendo ou não, a mentalidade da dona Enice é diferente do filho dela, né? E o filho dela tá falando: não, mãe, não é assim, olha, mãe, eu vi no vídeo tal isso, lá na escola agrícola, que ele faz a ETEPA, né? Eu já aprendi de outra maneira, então isso eu acho muito bacana, entendeu? E quando o jovem, ele se encontra dentro de um curso, ele não só se contenta ficar, mas ele tenta fazer mudanças em casas, entendeu? Tenta quebrar paradigmas, quebrar costumes. Isso é muito difícil. Eu tiro isso porque lá em casa também eu sou a que tenta quebrar paradigmas. Às vezes, santo de casa faz milagre, né? Mas eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu consegui, que o papai conseguisse enxergar a importância da gestão, não tem? E onde eu consegui isso? Quando eu consegui ele fazer o curso do NCR, né? Que é o Negócio Certo Rural. Sim. Em que ele aprendeu a importância da gestão e viu que estava perdendo dinheiro. Então, isso é muito bacana. Eu consigo pegar o que eu aprendi, né, na graduação, mas não, eu tentei passar, mas não consegui. Aí foi através de um colega meu que foi dar um curso lá em São Miguel, não tem? E conseguiu passar isso para ele. Então, isso é muito bacana, entendeu? Porque está fazendo mudanças. E, querendo ou não, aquilo que a gente fala, aqui em Paragominas e região, o agronegócio, os pequenos, grandes e médios produtores, está tendo essa mudança, né, que é a sucessão familiar. E esses jovens que vão assumir. Então, quando a família não começa a se adaptar a pensamento, às mudanças, a postura desse jovem, o que acontece, que eu vejo isso também muitas vezes aqui na nossa região. Acaba que o pai falece, ou a mãe, né? E eles acabam passando a propriedade para outro dono, vendendo a propriedade, possivelmente não ter deixado, na época que era necessário, o filho tomar a liderança. Permitir, entendeu? que o jovem também participe dentro da produção, né? Com certeza. É muito importante isso. Eu vejo muita necessidade em campo, das vezes, o pai, justamente falou, permitir, né, abrir mão de certos costumes para que comece a ter essa readaptação. Porque o que é a sucessão? É uma readaptação entre o velho e o novo para poder se adequar a uma nova gestão. Então, isso eu vejo a tomada do jovem, né, na liderança do agro fazendo. E é fundamental, é importante para que, de fato, haja a sucessão familiar. É uma via de mão dupla, assim. O jovem ter interesse e o pai, o responsável, começar a permitir. Tem 2 pontos aí importantes, né, que os 2 professores citaram e a gente assiste muito isso. Bom, eu estou aqui em Paragominas desde 2014, né,
pouco tempo, né? Ainda bem. Quero mais. Mas é interessante que a gente começou a ter essa visão dos jovens dentro da própria universidade, onde ele tem que ser ensinado ele a ser líder, né? E não a mandar, mas sim liderar uma equipe e saber ouvir aquela equipe para aquele crescimento. Então, a gente faz isso através da extensão universitária, quando a gente começa a permitir. Como fazer isso, né? A gente faz isso através da extensão universitária, que antes ela não era um item obrigatório, hoje já é uma obrigação. É importante que se tenha ali 10% das atividades de um curso vinculada a uma extensão universitária, onde o aluno ele participa de cursos, onde ele pode ser aquela pessoa que vai instruir aquelas pessoas que estão assistindo, ou ele vai fazer uma coparticipação, ele vai estar organizando, mas ele precisa estar envolvido diretamente, né? Não necessariamente eu, como professora, simplesmente faço tudo e coloco os meus alunos ali para ficar me olhando. Isso não é extensão. Extensão é quando ele toma a liderança daquela ação que ele vai fazer, né? E é interessante que aqui em Paragominas, a gente tem várias comunidades, né? Tem mais de 40 comunidades aqui. E hoje a gente tem aqui na cidade, que é o fórum da agricultura familiar. Da agricultura familiar, né? Onde foi organizado, no qual o jovem tem que fazer parte, né, desse fórum. Então foi estabelecido, né, que uma pessoa com mais idade, né, o jovem é um ponto principal e uma mulher também fazendo parte disso daí. Para quê? Para que justamente esse jovem dessa comunidade ele comece a se envolver, e até para os pais ou aquelas pessoas que, com mais experiência dentro daquela propriedade, comecem a ouvir esse jovem, dando realmente abertura para ele. Porque às vezes é aquilo, o jovem quer falar, quer ter novas ideias e o pai não quer ouvir. Quando a gente já tem uma comunidade mais organizada através desse fórum, eles já começam a ter uma visão diferente e eles conseguem colocar as ideias deles em prática. Muito em cima disso, eles assistem vídeos de YouTube. Como eu costumo muito ir para a propriedade, visitar, eu escuto muitos jovens, né, falar assim: professora, aconteceu isso aqui na minha área de produção, eu estava olhando no YouTube, pode ser isso ou isso. Eu falei: exatamente, continue assim, eu te espero lá na UFRA, né, porque geralmente são alunos ainda da base. É maravilhoso a gente participar e assistir isso, né? Aí agora eu tô pensando em outra coisa, assim, tem um desafio também, né, que é manter esses jovens aqui na região. Como é que faz para que esses jovens continuem aqui em Paragominas, façam os cursos aqui em Paragominas e tragam os frutos desse curso aqui para o município? Como é que faz? Incentiva isso para continuar aqui? Tem alguma forma? Já criaram essa... Porque, por exemplo, eu sei que muita gente sai daqui e vai para Belém. Sim. Vai fazer na UFPA lá, vai fazer na UFRA lá, mas existem os polos aqui. Como é que faz isso? Como é que se incentiva para que se mantenham aqui? No esclarecimento, eu acredito, do próprio professor, dele dizer: gente, hoje Paragominas é um polo em expansão, né? O trabalho ele está aqui. Sim. Esses jovens, eles vêm das regiões próximas. Se a gente começa a fazer um mapeamento de 50 alunos que entram no curso de agronomia, por exemplo, daquele 40 não é literalmente da cidade, ele é da proximidade, né? Então, às vezes, ou ele vai ficar aqui em Paragominas, porque a gente tem, que bom, a absorção quase que de 90% dos nossos alunos da agronomia quando eles se formam. Então, praticamente, eles estão se formando, todos estão empregados. Isso é maravilhoso, né? Justamente por essa necessidade, e eu acredito que essa própria visão da cidade de mudar, de começar a absorver a mão de obra daqui, né, esses alunos. E isso foi através de parceria, né? As empresas começaram a enxergar esses alunos, disponibilizar estágio, conhecer os nossos alunos e ver que é possível sim que esses alunos comecem a ficar aqui, a trabalhar e dar esse retorno para a sociedade e para a própria empresa. E para nós, porque depois eles abrem a porta para a gente fazer uma visita. É excelente isso, né? Mas eu acredito que mostrar para eles todas essas possibilidades que hoje a cidade possibilita faz com que ele acabe mantendo a raiz aqui e ficando na cidade. A gente vê hoje pouco essa situação onde os alunos querem ir embora. Eles vão, às vezes, ou porque eles vão se envolver numa pós-graduação,
e acaba buscando, porque após vai na linha que aquilo que você se enquadrar, então às vezes não tem aqui, vai ter que ir para fora mesmo. Mas quando se pensa em emprego, geralmente o aluno ele tem uma grande... ele permanece na cidade com um bom tempo ainda, isso é ótimo. Né? Se a gente parar para pensar nas possibilidades que o município tem, a gente pode citar diversas, né, que o nosso meio rural nos entrega aqui. Você pode trabalhar com a parte de agricultura, como a professora muito bem pontuou, você pode trabalhar com a parte de florestas plantadas, você tem manejo de florestas nativas, você tem a mineração que precisa desses profissionais depois para fazer uma restauração de áreas degradadas. Quem gosta de trabalhar com essa parte de regularização de propriedades rurais, georreferenciamento, piloto de drone que está em alta, né, desses cursos complementares que a gente tem visto muito, as próprias consultorias ambientais que tem muitos empreendimentos, né, que a gente precisa licenciar. Então aqui em Paragominas a gente tem um leque de opções muito grande que a gente não encontra facilmente em outros municípios. Sim. Em outros municípios ou a gente acha lá é só soja, ou lá é só floresta plantada, ou lá tem mineração, mas é pouco. Então aqui não, aqui em Paragominas a gente acaba tendo muitas opções distintas que a gente pode atuar na área rural, né? Eu acho que isso acaba que valorizando também isso para os nossos profissionais, né? Permanecerem aqui na cidade. E esse é um dos incentivos, mercado de trabalho, né? Existem outros incentivos que vocês conseguem elencar, assim, sei lá, bolsa de estudo, congressos que a faculdade incentiva aí, que leva... Quando eu estava no mestrado, uma coisa que me deixava muito feliz é quando a coordenação falava, não, vai para esse congresso que a gente vai pagar para você participar. Existem esses tipos de incentivo para cá também? Sim, existe. Na própria UFRA, eu me lembro, não sei se FLOC fizeram, não sei se foi no ano passado, fizeram ano passado e retrasado, que eu me lembro, que eu participei. Próprias universidades, a UEP, em parceria com a UFRA, desenvolve aqui no município, entendeu? Congressos trazendo tecnologias. Aí tem, além do congresso, tem dias de campo também, que é desenvolvido por muitos alunos, eles participam também. Tem também a questão dos próprios congressos internos, não tem? Estudantes que eles fazem. Então, tipo assim, há um leque de oportunidades para Paragominas. Então, tem esse diferencial também, tanto na parte de empregabilidade por diversas empresas, não tem? Por meio de estágios ou trainee, né? Logo Sim. quando se forma, mas também é proporcionado pelas universidades e também pelos redes de ensino técnico diversos eventos durante todo o ano do calendário acadêmico, entendeu? Então, tipo assim, não fica uma coisa que só tem isso. Tem muito. Não é à toa, como a professora falou, justamente a partir dessa que vem aquela vontade de querer ir para pós, porque é por meio do trabalho de pesquisa, de um evento, de um congresso interno que é desenvolvido aqui, que dá aquela vontade, abre aquele incentivo à pesquisa, não tem? E faz com que o aluno depois queira galgar para uma pós-graduação ou um mestrado, né? Uma especialização ou mestrado. Então, tipo assim, aqui na cidade, no município de Paragominas, as universidades, elas são bem preparadas, tem professores de qualidade e, especialmente, há muita oportunidade. Ou a pessoa vai para a área de pesquisa ou a pessoa vai para a área de atuação. Ou se a pessoa não quiser para nenhuma das duas, entendeu? Nessas áreas de pesquisa e atuação, mas eu posso estar indo fazendo uma área de gestão, eu não vou continuar aqui mesmo no próprio município estudando, porque há muitas universidades também particulares que proporcionam especialização, não tem? E, assim como também já tem aqui as nossas públicas, já tem mestrados. Então, tipo assim, às vezes não precisam ir, entendeu? Já está sendo oferecido. Então, tipo assim, há muita oportunidade. Eu falo que Paragominas é uma cidade de oportunidade. Quem quiser crescer dentro da área do agronegócio, aqui em Paragominas tem diversos tipos de eixos que a pessoa pode estar atuando. Agora um outro ponto, assim, que também é uma coisa de incentivar agora mulheres. Porque o agro, ele carrega essa visão mais masculina, não sei porquê, mas carrega, porque a gente consegue, não que eu não saiba porquê, mas eu entendo o motivo, mas já existe uma transformação nisso. Já existe mais mulheres. Olha aqui essa mesa. Entendo. Já existe essa movimentação. E dentro da universidade, como é que está sendo? Como é que está sendo essa questão de gênero? Como é que as universidades, como que as redes, as instituições de ensino, elas estão lidando com essa questão? Nossa, isso tá mudando muito, né? Ainda mais para nós que vem desse curso do agro, que era aquela visão, né? Então,
15 anos atrás, a gente entrava numa sala de aula, a gente teria muito mais homens numa sala do que mulher. Hoje já é o inverso. A gente tem uma quantidade maior de mulheres se capacitando dentro da sala de aula, e essas mulheres, elas são incríveis, né? Porque muitas delas, por exemplo, acabam passando pela situação de uma gravidez, e ainda assim ela vai realizando o curso dela, ela finaliza e ela é absorvida por esse mercado de trabalho, porque ela tem uma visão completamente diferente, né, e necessária hoje, que faz com que as pessoas vejam assim, nossa, realmente as mulheres estão ocupando os espaços que já era de direito delas, né, não tirando os mérito dos homens, né, mas a gente vê essa mudança de pensamento, porque a gente tinha muito, de fato, essa situação, mulher pro agro, porque não é só campo, gente, não é só ir até o produtor, não é isso que é o agro, não que elas não façam, né? Eu trabalho com isso, a minha hoje é só campo, eu não mexo com nada muito interno, né? Mas isso é de cada profissional. Então, as mulheres hoje, elas acabam ocupando muitas vezes a posição de liderança dentro daquela empresa, porque ela precisa, geralmente, realizar várias ações, e as mulheres conseguem fazer isso. Não te respeitando os homens, tá? Mas as mulheres conseguem fazer 3, 4 ações ao mesmo tempo e executar aquilo com uma facilidade incrível. Então, isso hoje desperta essa necessidade das empresas absorver essas mulheres aí. E está absorvendo. Hoje a gente assiste muito nossas ex-alunas sendo líder de determinada empresa, ocupando coordenação geral de empresas. Isso para nós é fantástico. Quando a gente escuta o nome de uma ex-aluna nossa, onde é aquela aluna que está ali, na verdade, liderando os demais, né? É fantástico. E se me permite complementar, na engenharia florestal, desde a minha época de graduação, entrei em 2009, a maioria era de mulheres. E até hoje, né, a maioria das turmas é de mulheres, né? Não, né, Ana? Não sei se nada de sexo frágil, viu? Pra mulheres campo. sempre dominaram a engenharia florestal, no meu ver. Na maioria das turmas, por onde eu passo, as mulheres estão ali firme e forte. E quero dizer que elas são boas de campo também, viu? Não tem essa história de que não são boas de campo, porque nas últimas práticas, por exemplo, as mulheres que estavam medindo, estavam subindo, estavam fazendo toda a parte lá pesada, e eu olhei os homens tudo anotando, conferindo, pegando sua coordenada, eu disse, bonito, vamos reorganizar a turma, vamos fazer cada um faz uma atividade uma vez e troca, né? Fazer uma rotação, né? Bacana. Na rede de ensino técnico, né, quando eu comecei a ministrar 5 anos atrás, a gente viu um perfil, tipo assim, 50% na sala de aula era homem, 50% mulheres. Hoje, aqui, na rede de ensino Polo de Paragominas, temos uma turma que é só mulheres. No técnico agrícola, nós ficamos surpresos quando a gente viu na sala de aula e estaria lá 29 mulheres. E tinha um bendito fruto, que eu brincava, né? E as mulheres botaram tanto medo dele na pressão, no dia a dia, que o bendito fruto até saiu. Até então não vi mais ele. Então, isso é muito bacana, porque assim, quando a gente vê a questão no técnico agrícola, é muito campo, entendeu? O curso é praticamente prática, é mecanização, é produção totalmente no campo. Então, assim, o perfil, como mudou, né? Elas não querem ficar só na área de gestão, entendeu? Também tivemos recentemente, por meio do projeto rural delas, não tem em parceria com o Senar, curso de capacitação aqui no sindicato, tratores agrícolas só de mulheres. A gente ficou surpresa quando nós abrimos inscrições, só deu mulher, entendeu? Então, assim, elas querem, elas estão buscando outras oportunidades, não tem? Elas querem também estar lá no campo, operando o trator, operando o drone. Então, isso é muito bacana em ver essa mudança de perfil, né? Daquela saída de querer ficar muito só em gestão, mas também tá. Próximo curso drone, tu vem. Eu já cheguei lá no Dr. Xavier, a gente precisa de um drone. Eu falei, eu quero mexer num drone. Mas assim, um recado pro bendito fruto, que a Nayana acabou de falar. Não desiste, volta. As mulheres, elas não estão ali para te impedir. Elas querem que você esteja lá. O bendito fruto é sempre bem-vindo. Volta pra gente. Aí, outra questão, né? Paragominas é uma cidade sustentável. Ela carrega esse título, né? E como que a presidente Maxiele, no podcast que ela participou, no podcast de inauguração aqui do nosso AgriProsa, no primeiro episódio que foi sobre turismo rural e turismo sustentável, ela falou que
a educação ambiental, a educação sustentável, ela está na grade básica, né? No ensino infantil, para as crianças. E na universidade, e nas instituições de ensino médio técnico. Como é que está sendo? Vocês conseguem me dar uma visão disso aí? O agro, dentro do técnico agronegócio, né, o técnico agrícola, e também na zootecnia, tem muitas disciplinas voltadas para a sustentabilidade. Então, tipo assim, não está só em uma disciplina, que eu me lembro muito na minha época, que era a questão de direito ambiental e tinha lá para sustentabilidade florestal, né? E hoje já perceberam, fazendo pós-graduação, que hoje praticamente o Brasil ele trabalha muito a sustentabilidade. Então sempre tem aquela disciplina básica linkada à sustentabilidade, entendeu? Então eu creio que assim como nos demais universidades não seria muito diferente. É sempre uma disciplina, uma matéria, né, um módulo linkado à sustentabilidade, entendeu? Porque hoje a gente tem que ver que a sustentabilidade ela não pode mais estar atrelada como se fosse só uma disciplina isolada. Ela tem que estar interligada, né? Se a gente for falar de direito ambiental, temos que falar a questão da sustentabilidade. Se eu for falar a questão de produção, minha produção tem que ser sustentável. Nós temos que trabalhar o tripé, o ambiente, o social e o econômico, juntos, não de forma isolada. Mesmo porque quando for trabalhar a questão de uma operação de produção em campo, não se trabalha isolado. Apesar de ter contabilidade, estar dentro do escritório, a parte de produção está lá no céu aberto, entendeu? Mas no final da conta, é só um ciclo de produção. E eles estão interligados, entendeu? E esse interligado tem que ser sustentável. Ele tem que estar ambientalmente correto, ele tem que ser socialmente justo e ter economicamente viável, porque o econômico é fundamental. Eu não posso ser hipócrita e falar, eu sou ambientalmente correto, eu trato todo mundo bem, mas e a renda? Que isso que o produtor busca, não tem? Mesmo porque ele tem que ter a renda para manter a produção, a própria produção, pagar os funcionários. Então, tipo assim, na parte mesmo da rede de ensino, praticamente todas as disciplinas tem algum tópico, se não for o tema principal, mas tem algum dentro lá do livro tratando na questão da sustentabilidade. O agro ele caminha junto com a preservação do ambiente, com a sustentabilidade, não é isso? Perfeito. A gente precisa sempre... É possível, eu não sei por que hoje, né, a gente fala muito dessa questão da gente não conseguir fazer um sistema sustentável, que a gente consiga aliar, né, conservação, preservação, ter práticas ecológicas sustentáveis aliadas à produção. E nós somos um país de ponta, nós temos tecnologias suficientes hoje aí disponíveis que mostram que é possível sim você ter, né, ser, como a própria Nayana falou, né, ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo. É possível e hoje nós temos sim maneiras de desenvolvermos isso, cada um nos seus determinados nichos, né, professora? Gostaria de complementar? Sim. É importante a gente entender, né, a questão do conceito da sustentabilidade na ideia do tripé, né, que ela comentou, a questão dele ser social, dele ser econômico e dele ser ambientalmente sendo realizado. A gente não pode desatrelar nenhum desses itens quando a gente fala de sustentabilidade, senão nós não estamos fazendo nada sustentável. Ele tem que funcionar no seu tripé, que são os 3. E isso ele vem desde casa, né? Os alunos ali no ensino médio já estão sendo preparados para isso. Na universidade, né, também. Então, todas as disciplinas elas acabam tendo esse vínculo. O seu dia a dia, por exemplo, na UFRA, a própria missão da UFRA está atrelada à sustentabilidade. E o aluno ele precisa, primeiro, entender o que é a sustentabilidade, né? Entender que ele precisa valorizar os 3 pontos, porque se ele não cumprir nenhum deles, se ele deixar de fazer, se ele pensar no social e esquecer o ambiental e esquecer o econômico, ele não está sendo sustentável. Se ele pensar somente no econômico e esquecer o social, ele não está sendo sustentável. Então ele precisa entender isso. E quando ele entende isso, ele começa a enxergar que tudo que a gente faz no nosso dia a dia e dentro da universidade está sendo relacionado com a sustentabilidade. Então, a gente faz com que ele comece a enxergar isso, a assistir isso no seu dia a dia, né? Porque, às vezes, a gente quer apontar para o outro e esquecer que nós não estamos fazendo.
Então, ele precisa Papel, começar né? a entender isso. E o aluno, ele começa a enxergar isso em cada uma das disciplinas. Desde quando ele entra, que ele é apresentado naquela semana de calouro, né? É falado de sustentabilidade para ele. Então, ele vem trazendo isso ao longo dos anos no curso. E quando ele sai, ele começa a colocar isso no seu dia a dia, que é justamente jogar para a sociedade. Sim, sim. A gente está chegando no final do nosso podcast, que é uma pena, mas eu queria pedir para a professora falar que ela tem um grupo de pesquisa, não é? Sim, sim. Só pode falar um pouquinho do seu Posso, grupo sim. de pesquisa? Na universidade nós temos vários grupos de pesquisa. Tá? Eu sou responsável pelo grupo Hortizon, que é o grupo de pesquisa em horticultura da Amazônia. É um grupo que ele é vinculado ao CNPq desde 2014, né? Então nós já vamos aí para 10 anos de grupo, aonde a gente trabalha pensando na produção de hortaliças aqui no município, né? Visando a agricultura familiar, né? Porque os agricultores eles necessitam essa agricultura familiar de produção de alimentos, né, diários, de um conhecimento, de uma capacitação. Então, geralmente, a gente costuma fazer curso de capacitações, não só de produção, mas, por exemplo, recentemente, nós fizemos um curso sobre cooperativismo, porque bacana. ele precisa entender também isso, né? Não somente a produção. Então, nós normalmente realizamos curso de capacitação, nós fazemos dia de campo com eles. Por exemplo, a gente está agora com uma produção de pimentão. Aqui na região, o produtor geralmente produz alface, né? Por que não produzir outra hortaliça? Mas para ele produzir, ele precisa saber. Então, a gente mostra para ele através dos meus alunos. Então, hoje os meus alunos estavam no campo, para você ver que a extensão sendo trabalhada. Aí eu não estava lá, já eram só os alunos, para justamente ter esse contato com o produtor. Então, nós fazemos muito isso, né? Cursos, visita a produtores quando eles nos chamam, e a gente pede que eles nos chamem para isso. Mas a gente sempre deixa bem claro que nós, com um grupo de pesquisa, dentro da instituição, o nosso principal foco é o ensino, né? Nós estamos ali para ensinar dentro da universidade. Nós vamos até ele com uma ideia de contribuição para a sociedade. Então, ele precisa chamar para que a gente chegue até eles dentro de uma agenda de organização, né? A gente trabalha, além disso, trabalha com muitas parcerias onde a gente vai nessas comunidades. Então, essa parceria ela vai, por exemplo, com o CIRAD, né, que é um grupo internacional, que eles têm uma ação forte aqui na cidade. A gente são vários professores envolvidos, não é só eu apenas estou ali na organização, mas tem outros professores de diferentes áreas trabalhando, de adubação, a parte de fitopatologia. Então, são vários professores que se envolvem aí, todos pensando aí em como levar essa resposta para esses produtores. Isso é perfeito. E agora a gente vai finalizar, mas eu só queria abrir aqui para todo mundo falar, se despedir dos nossos queridos agropackers que estão aqui assistindo a gente no AgriProsa. Vamos abrir só para se despedir, né? Quem que vai começar? Pode começar, professor. Fica à vontade. Quero aqui, né, agradecer Juliana, Nayana, professora Luciana pelo convite, né? Adorei aqui esse bate-papo fantástico. Foi tão rápido, já acabou, né? A gente pode continuar falando aqui, viu? Inclusive, fica aí, né? Sim. Convite para umas próximas reuniões, bate-papo aí sobre esses assuntos que tanto é importante aqui para o nosso município, né? Quero agradecer a todos os ouvintes e agradecer a todos pela oportunidade aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. A gente que agradece, professora Luciana. Queria agradecer, né, o convite. Inicialmente a gente fica um pouquinho nervoso, porque a gente está acostumado a lidar com os nossos alunos em sala de aula. São mais de 50 fazendo várias perguntas, então isso para nós já é fácil. Mas isso daqui foi maravilhoso, né? Queria agradecer a oportunidade. Pode chamar mais vezes, né? Com certeza. Professor, foi um prazer. Quero dizer para todos, né, que o agro ele está aqui na cidade, que a UFRA está aqui para todos. A UFRA ela é uma universidade pública, ela não é particular. Então, quem tem interesse é através do Enem. Nós temos vários cursos, né? Tem agronomia, engenharia florestal, tem sistema de informação, ciências contábeis, administração, zootecnia. Então, está na sua escolha aí qual curso você quer participar. Mas vem para nós, vem para a UFRA que a gente está lá esperando vocês. Obrigada, gente. Eu que agradeço. O AgriProsa que agradece, né? Nayana. Agora chegou minha vez. Bom, gente, também gratidão, né, por estar aqui com os professores. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje conversando com o representante da UFRA e da UEPA e falar aos alunos, né, que, tipo assim,
que não somente os alunos, todos os munícipes, né, que busquem conhecimento. Porque o nosso agro, ele necessita, entendeu? Do pequeno ao grande, necessita de ter pessoas formadas, capacitadas para poder estar ali no campo operando, entendeu? Ou estar gerenciando, ou estar simplesmente liderando. Porque hoje em dia, até para liderar, a pessoa precisa estudar. Então, busquem conhecimento. Todo conhecimento é válido, não é pouco. Entendeu? Então, tipo assim, busca aqui o sindicato por meio do Senar, ou busca a UEPA, a UFRA por meio da UEPA, mas às vezes, até mesmo, se for alguma dúvida, busca os professores, né? Que eles estão lá para orientar. Entendeu? Se tiver alguma dúvida, não fiquem envergonhados. Você, produtor, não fiquem com vergonha, entendeu? Busquem, porque nós estamos aqui justamente. Eu falo que a nossa parte social, né? Nossa função social não é ficar só esperando ser uma consultoria, né, particular, mas, tipo assim, prestar um serviço ao produtor em meio de dúvidas, para não fazer algo errado. Então, tipo assim, estamos de portas abertas, independente, eu acho que esse sentimento é recíproco também, professores, que o produtor rural, pequeno, médio, grande, precisa da gente, estamos aqui para servi-los, né? Então, eu acho que a universidade é isso, como a professora falou, ela é pública, ou seja, ela é de todos, está aberta para todos, entendeu? Não tenham vergonha. Então, busquem sempre conhecimento. E uma coisa que é válida falar, a UFRA é pública, a UEPA é pública e o Senar oferece serviços gratuitos e educações gratuitas. Então, tá aberto, tem espaço e a gente convida vocês para isso. E lembrando, hein, a Agropec não para, o Agriprosa não para e a gente volta da próxima vez. Beijinho, tchau, tchau! Tchau, tchau.